Eu nunca imaginei que aos 59 anos a minha irmã mais velha, Maria, ia me ligar chorando para dizer que estava grávida. Não de um sobrinho que eu fosse criar como filho, não de um enxoval que a gente ia comprar juntas, não de um parto que a gente ia planejar com médico e tudo. Nada disso. Ela falou baixo, como se tivesse medo de alguém ouvir, mesmo estando só nós duas na linha. Asterisco, irmã, eu tô com um bebê na barriga. E não foi Deus que pôs. Asterisco. Na hora eu segurei o telefone com as duas mãos, como se ele fosse cair. A voz dela tremia, e eu sentia o cheiro de café queimado vindo da cozinha. Eu tinha esquecido a chaleira no fogo de novo. Maria sempre foi a mais certinha de nós duas. Casou virgem aos 22 com o irmão João da Congrega, nunca faltou a um culto, nunca cortou o cabelo, nunca usou calça comprida. E agora? Agora ela estava me dizendo que tinha feito algo que nem ousava pensar, quanto mais falar. Como assim, Maria? Perguntei, e minha voz saiu mais grossa do que eu queria. Eu não sei explicar, irmã. Aconteceu. Eu não estava esperando, não estava querendo, mas aconteceu. Com quem? Silêncio. Depois, um suspiro tão fundo que parecia que ela estava solando o ar dos pulmões. Você não conhece. É um homem de fora. Fora. Fora da congrega, ela queria dizer. Fora dos irmãos, fora das regras, fora do que a gente aprendeu desde pequena que era certo. Eu me lembrei da vez que a mãe pegou a gente olhando para os meninos da escola pública jogando bola sem camisa e deu uma surra de cinto em cada uma. Asterisco, isso é pecado dos olhos, asterisco, ela dizia. Maria chorou tanto que ficou com os olhos inchados 3 dias. E o irmão João? Perguntei, mesmo sabendo que era a pior pergunta possível. Ele não sabe. E não pode saber. Maria, não, escuta. Você é a única que eu posso contar. Se alguém na congrega descobrir, eu tô perdida. Eles vão me expulsar, vão me humilhar no púlpito, vão dizer que eu sou uma adúltera, uma prostituta. Você sabe como eles são. Eu sabia. Sabia demais. Lembrei da irmã Clara, que foi posta para fora porque o marido descobriu um bilhete de amor no bolso da saia dela. Ninguém nunca soube se era verdade ou não, mas ela sumiu da noite para o dia, e as irmãs mais velhas cochichavam que ela tinha ido para o mundo, que era o mesmo que dizer que tinha ido para o inferno. Maria não ia aguentar isso. Ela era frágil demais, sempre foi. E o que você vai fazer? Perguntei, enquanto mexia na panela de feijão com a outra mão, como se aquilo fosse normal, uma conversa qualquer. Não sei. Não posso ter esse filho, irmã. Não posso. Você tá falando em... Não falo a palavra. Mas você sabe. Eu sabia. E isso me deu um calafrio. Maria, que nem tomava remédio para dor de cabeça porque dizia que era falta de fé, agora estava pensando em abortar. Mas quem era eu para julgar? Eu mesma já tinha feito coisas que não contava para ninguém. Uma vez, aos 16, eu beijei um rapaz no fundo do quintal da casa da tia, quando todo mundo estava no culto. Foi só um beijo, mas eu me confessei de joelhos no meu quarto por uma semana, pedindo perdão. Maria nunca fez nada disso. Para ela, até pensar em desobedecer já era pecado. Você tem certeza que tá grávida? Perguntei, tentando achar uma saída. Fiz o teste 3 vezes. Todos deram positivo. E quanto tempo? 2 meses. Quase 3. 2 meses. Tempo suficiente para esconder. Tempo suficiente para a barriga começar a aparecer. Tempo suficiente para o irmão João perceber. E esse homem? Ele sabe? Não. E não vai saber. Ele nem mora aqui. Veio a trabalho, ficou uns dias e aconteceu. Eu não ia contar para ninguém, mas não aguento mais carregar isso sozinha. Eu me senti como se tivesse engolido uma pedra. Maria, a minha irmã que nunca mentiu na vida, estava me pedindo para guardar um segredo que podia destruí-la. E eu ia conseguir guardar isso? Ia conseguir olhar nos olhos dela todo domingo no culto, sabendo o que ela estava escondendo debaixo da saia longa? Você precisa pensar direito, falei, mesmo sem saber o que estava dizendo. Não pode tomar nenhuma decisão assim, sozinha, com medo. Eu não tenho ninguém, irmã. Só você. E foi aí que eu entendi. Ela não estava pedindo conselho. Estava pedindo socorro. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas em que eu acordava de madrugada suando, sonhando que o irmão João descobria tudo e arrastava Maria pelo cabelo até a frente da igreja. 2 semanas em que eu olhava para o espelho e não reconhecia mais a minha própria cara. Os olhos fundos, as olheiras roxas como se alguém tivesse me batido. Eu emagreci. O vestidinho de algodão que costurei no verão passado agora ficava largo nos ombros, como se eu estivesse murchando por dentro. Maria não apareceu no culto no domingo seguinte. Nem no outro. A irmã Clara perguntou se eu sabia de algo, e eu balancei a cabeça, mentindo com os dentes cerrados.
Asterisco, não faço ideia. Asterisco, mas sabia. Sabia que ela estava trancada naquele quartinho dos fundos da casa da tia, comendo só pão duro e água, rezando até os joelhos doerem. Sabia que o medo dela tinha cheiro de mofo e sabão de cocô, porque era assim que cheirava a casa da tia Delma. Na quarta-feira eu não aguentei. Saí do serviço mais cedo, disse que estava com dor de cabeça. Peguei o ônibus até o bairro dela, desci 2 paradas antes para ninguém me ver. A casa da tia Delma ficava no fim de uma rua de terra, atrás de um muro baixo de tijolos à vista. Toquei a campainha com os dedos trêmulos. Ninguém atendeu. Empurrei o portão, que rangeu como um grito abafado. O pátio estava vazio, só umas galinhas ciscando perto do tanque. Chamei por ela em voz baixa, como se alguém pudesse me ouvir. Maria? A porta da cozinha estava entreaberta. Dentro, escuro. Cheirava a comida queimada, como se alguém tivesse esquecido uma panela no fogo dias atrás. Avancei, pisando devagar, como se o chão fosse desabar a qualquer momento. Foi então que ouvi um som abafado vindo do fundo da casa. Um choramingar baixo, ritmado, como se alguém estivesse se balançando para frente e para trás. Segui o barulho até o quartinho dos fundos, aquele que ela dividia com as primas quando vinham visitar. A porta estava fechada, mas havia uma fresta. Espiei. Maria estava encolhida no chão, de costas para mim, abraçada nos joelhos. Ela balançava o corpo para frente e para trás, como uma criança assustada. Os cabelos soltos cobriam o rosto, mas eu via os ombros sacudindo a cada soluço. No colo dela, algo brilhava. Uma faca. Não era uma faca de cozinha, daquelas que a tia usava para cortar frango. Era uma lâmina fina, de serrilhado, do tipo que os homens usam para afiar lápis ou abrir caixas. Ela segurava pela ponta, como se fosse um rosário, passando o polegar pela lâmina devagar, tão devagar que ouvi uma gota de sangue escorrer pelo pulso dela. Maria, sussurrei, mas ela não me ouviu. Empurrei a porta. Ela se virou de repente, os olhos vermelhos, a boca entreaberta. Quando me viu, não gritou, não se assustou. Só olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Você veio, disse, e a voz dela estava rouca, como se não falasse há dias. O que você tá fazendo? Perguntei, ajoelhando ao lado dela. Tirei a faca da mão dela com cuidado, como se fosse um osso quebrado. Isso não vai resolver nada. Ela deixou que eu tirasse. Depois encostou a testa no meu ombro e começou a chorar de verdade, daquele jeito que dói no peito de quem ouve. Eu a abracei, sentindo os ossos dela através do vestido, e por um segundo pensei que ela fosse se desmanchar nos meus braços. Eu não aguento mais, ela soluçou. Não aguento carregar isso sozinha. Então não carrega, falei, e foi aí que percebi, eu já tinha tomado minha decisão. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. Ela se afastou um pouco, enxugando o rosto com as mãos. Os dedos dela estavam sujos de terra, como se tivesse cavado algo. E se eles descobrirem? Perguntou, olhando para a faca que eu havia colocado no chão, longe de nós. Eles não vão descobrir. Não por mim. Maria respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Tem mais uma coisa, ela disse. Uma coisa que eu não te contei. Meu estômago virou. Eu não queria saber, mas não tinha mais volta. O que é? Ela engoliu em seco. Não é só o irmão João. Tem outra pessoa. Alguém que sabe. E que pode contar. Maria baixou a voz, como se as paredes da velha casa pudessem ouvir. O cheiro de mofo e madeira úmida se misturava ao suor frio que começou a escorrer pelas minhas costas. É o Zé, ela sussurrou. O Zé do bar. Aquilo me atingiu como um soco. Zé era um daqueles caras que todo mundo conhecia, mas ninguém queria conhecer de verdade. Ficava lá no balcão do boteco do tio, servindo cachaça barata e ouvindo as conversas dos outros. Um homem que sorria com os dentes amarelos enquanto anota cada fofoca, cada segredo, como se fossem dívidas a cobrar. Como é que o Zé sabe? Perguntei, sentindo a boca seca. Maria evitou meu olhar. Brincou com a barra da camisa, suja de terra e algo que podia ser sangue seco. Eu contei pra ele. Uma noite. Tava bêbada. Sua voz tremia. Achei que não ia lembrar de nada no dia seguinte, mas ele tava lá, com aquele sorriso nojento, dizendo que guardava segredos como se fossem ouro. Fechei os olhos por um segundo. Zé não era só um fofoqueiro. Era um cara que vivia de chantagear os outros. Uma vez, o seu antenor teve que vender metade das terras porque o Zé ameaçou contar pra mulher sobre a amante em São Paulo. Todo mundo sabia, ninguém fazia nada. E ele te ameaçou? Perguntei, já sabendo a resposta. Maria assentiu devagar. Disse que se eu não pagasse, ia contar pra polícia. Ou pior, pra eles. Ela apontou vagamente na direção da cidade.
como se os homens da igreja pudessem surgir a qualquer momento das sombras do milharal. Quanto? R$ 1.000. Por mês. Respirei fundo. R$ 1.000 era tudo que eu tinha guardado da última colheita. Dinheiro que ia pagar as contas da fazenda, o remédio da minha mãe. Mas não havia escolha. Falei. Mas não é suficiente para sempre. Maria finalmente me olhou nos olhos. Não tinha mais lágrimas, só um medo duro, como pedra no fundo do poço. Eu sei. Por isso, ela hesitou, engolindo em seco. Por isso a gente precisa resolver isso de vez. O silêncio pesou entre nós. Não precisava perguntar o que ela queria dizer. A faca ainda estava ali no chão, refletindo a pouca luz que entrava pela janela quebrada. Você tá falando sério? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Maria não respondeu. Em vez disso, pegou a faca e virou-a na mão, observando o fio como se fosse a primeira vez que via uma lâmina. Depois, com um movimento rápido, enterrou-a na terra, bem ao lado dos próprios pés. Não posso viver assim, ela disse, esperando todo dia que alguém bata na porta. Que o Zé apareça. Que eles, sua voz falhou. Que eles me arrastem para fora de casa como fizeram com a Lúcia. Lembrei da Lúcia, uma menina de 16 anos que sumiu da noite pro dia. Disseram que tinha fugido com um caminhoneiro. Todo mundo sabia a verdade, mas ninguém falava. Até o padre na missa de domingo pediu para rezarmos pela alma perdida dela, como se fosse culpa dela ter sido levada. E se a gente errar? Perguntei, ouvindo meu próprio coração batendo no peito. Maria se ajoelhou na terra, os dedos sujos se fechando em punhos. Já errei antes, ela disse, quando deixei eles me tocarem. Quando fiquei quieta. Quando achei que ia esquecer. Sua voz estava firme agora, quase fria. Não vou errar de novo. Olhei pela janela. A noite tinha caído de vez e as cigarras cantavam como se nada estivesse acontecendo. Como se o mundo não estivesse prestes a desabar sobre a gente. Então a gente faz assim, falei, sentindo o peso das palavras. Eu cuido do Zé. Você? Eu sei o que tenho que fazer. Ela interrompeu. Não perguntei como. Não queria saber. Às vezes, a única maneira de sobreviver é não olhar muito de perto para a própria sombra. Maria se levantou, enxugando as mãos nas calças. A terra deixava marcas escuras no tecido gasto. Amanhã, ela disse. Antes do sol nascer. Assenti. Amanhã. Antes que o medo nos paralisasse de novo. Ela foi até a porta, mas parou antes de sair. Virou-se para mim, e pela primeira vez em semanas, algo parecido com alívio passou pelos seus olhos. Obrigada. Sussurrou. Não respondi. Não havia o que dizer. Quando a porta se fechou, fiquei sozinho no meio daqueles móveis cobertos por lençóis, ouvindo o vento bater nas telhas soltas. Peguei a faca da terra, limpei a lâmina na minha camisa e a guardei no bolso. A noite caiu de vez, e o frio entrou pelos buracos das paredes como dedos úmidos. Acendi o lampião, mas a luz mal vencia a escuridão do cômodo. Os lençóis sobre os móveis pareciam corpos deitados quietos demais. Respirei fundo e empurrei um deles com a ponta do pé. Poeira subiu, dançando no ar como cinzas de algo que já tinha queimado há muito tempo. Sentei na beira da cama, a minha, adiantes, e passei a mão pelo colchão afundado. O cheiro de mofo e madeira apodrecida era o mesmo, mas tudo mais parecia estranho, como se a casa tivesse engolido o tempo e cuspilo de volta torto. No bolso a faca pesava contra a minha coxa. Tirar ela de lá era como arrancar um dente, dói, mas alivia. Levantei e fui até a janela. O vidro estava quebrado num canto, remendado com fita adesiva amarelada. Do lado de fora, as árvores se mexiam sem vento, como se alguém as empurrasse devagar. Não tinha lua, só um céu grosso de nuvens baixas. Alguma coisa se moveu lá fora, perto do galpão. Fiquei parado, esperando. Nada, só a noite respirando. Voltei pro meio do quarto e abri a gaveta da comoda. Dentro, entre papéis amassados e um relógio parado, estava a carta. Não precisava ler de novo, as palavras já estavam cravadas em mim como pregos. Asterisco, se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Asterisco, algo sempre dava errado. Dobrei o papel e o guardei no bolso de trás. Depois, peguei o saco de pano que Maria tinha deixado encostado na parede. Dentro, 2 garrafas d'água, um pacote de bolachas duras como pedra e a pistola. A mesma que ele usava. O cabo estava gastinho, a mira torta. Verifiquei o carregador, 3 balas. 3 chances. Coloquei o saco no ombro e apaguei o lampião. Na escuridão, os sons ficavam mais altos, o rangido do assoalho, o farfalhar dos ratos atrás das paredes, o meu próprio coração batendo como se quisesse sair pela garganta. Andei até a porta, mas parei com a mão na maçaneta. Não era medo. Ou pelo menos não só isso.
Era a certeza de que, quando eu saísse dali, não teria mais volta. A casa, os móveis cobertos, até o cheiro de terra molhada que vinha do quintal, tudo isso ia virar memória antes do sol nascer. E memórias eu já tinha demais. Abri a porta devagar. O ar da noite entrou como um sopro gelado, levantando a poeira dos meus pés. Fechei os olhos por um segundo. Quando os abri, Maria estava lá, encostada no batente da varanda, os braços cruzados, a respiração saindo em fumaça branca. Pensando em desistir? Perguntou, mas não tinha ironia na voz. Só cansaço. Não, menti. Ela não respondeu. Sabia que eu mentia. Sabia que a gente mentia para si mesmo o tempo todo, só para conseguir dar o próximo passo. Vamos, disse ela e começou a andar. Segui atrás, pisando nas pedras que marcavam o caminho até o galpão. A cada passo a terra cedia um pouco, como se não quisesse me segurar. Chegamos sem falar mais nada. A porta do galpão rangeu quando Maria a empurrou. Dentro, o cheiro de óleo queimado e ferro enferrujado era forte. No centro, coberto por um plástico sujo, estava o que a gente tinha vindo buscar. Maria puxou o plástico com um movimento brusco. A luz fraca da lanterna dela iluminou o motor velho, as peças soltas, os fios descascados. Não era bonito. Não era seguro. Mas era a única saída. Você sabe dirigir isso? Perguntei, embora já conhecesse a resposta. Ela não olhou para mim. Aprendi, disse, ajoelhando-se ao lado do motor. A gente aprende. Fiquei de pé, observando enquanto ela mexia nas peças com mãos que não tremiam. Eu deveria ajudar, mas não sabia por onde começar. Então só fiquei ali, ouvindo o barulho dos parafusos se soltar, o som da minha respiração, o silvo do vento lá fora. Até que Maria parou. Tem algo errado, murmurou. Segui o olhar dela. No canto do galpão, onde a sombra era mais densa, alguma coisa brilhava. Não era reflexo. Não era ilusão. Era um olho. E ele estava olhando pra gente. Meu corpo gelou. Maria se levantou devagar, a chave inglesa ainda na mão, os nós dos dedos brancos de tão apertada. Não se mexa, sussurrou, sem tirar os olhos daquilo. Mas o olho piscou. E então, como se a escuridão ganhasse forma, algo se descolou da parede, uma silhueta alta demais, magra demais, com membros que pareciam dobrar errado. O cheiro chegou primeiro, mofo e carne podre. Maria deu um passo à frente, bloqueando minha visão. Sai daqui, disse, voz firme, mas eu vi o tremor no ombro dela. A coisa riu. Um som úmido como ossos se arrastando. Eu não pensei. Agarrei Maria pelo braço e corri.